Olá, meus amigos, meu nome é Luiz Floriano e nós estamos aqui apresentando o nosso primeiro podcast do Jornal Tempo Real. Podcast Tempo Real, tá certo? Nós estamos aqui com o nosso amigo, companheiro de bancada aqui, Ciomar Okobayashi, formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Recursos Humanos, trabalhou por 20 anos no setor metal mecânico e plástico, foi secretário de Desenvolvimento Econômico na cidade de Mauá. Olá, Ciomar, tudo bem? Como você vai? Olá, Luiz. Tranquilo? Muito obrigado pelo convite aqui. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui participando desse trabalho inicial de vocês. Nós agradecemos aqui. Você está bem tranquilo, está relaxado, já tomou Bem tranquilo, aguinha. já tomei minha água. Vamos falar aí sobre sua criação, aliás, depois, mais para frente, sobre as criações aí que o nosso professor Pardal aqui, na verdade nós temos dois aqui, viu? Porque nós temos também aqui um convidado aqui, ó, o Vanderlei Zeca, formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade Santa Cecília, está na área metal mecânica há mais de 20 anos, né? E ele traz pra gente um projeto também, né? Um projeto dele aqui que se chama Interruptor Sem Fio. Olá, tudo bem? Olá, Luiz, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Zeca. Muito obrigado pela oportunidade aqui, iniciar o programa, né, com vocês aqui, com esse produto aqui. Muito obrigado. Maravilha, nós agradecemos. Você também está tranquilo para falar sobre Bem tranquilo. sua invenção aí? Opa, vamos lá. São produtos que vieram para ajudar e facilitar, acredito eu, a vida da sociedade, né? Do nosso povo, né? Com certeza. Então isso é muito bacana. Então vamos começar com o Ciomar, que ele trouxe aqui o Inalafácil. Ciomar, fala um pouquinho para a gente aí sobre o Inalafácil, esse produto Luiz, tão revolucionário. O Inalafácil é um recipiente para inalação, tá? O que acontece? Ele vai substituir, quem já passou dos 50, já fez isso, ou até quem mesmo passou dos 50, tem uma vovozinha, um vovô, né, que está lá com eles, tem a oportunidade de conviver. Quando a criança ou adolescente, alguém está com problema nas vias respiratórias, que não são muito graves, esse vovô, essa vovó, até mesmo às vezes uma tia, sugere para ser utilizado uma bacia com água quente e uma toalha para fazer o processo de inalação, né? E vendo essa necessidade, e também um dia eu necessitando de fazer uma inalação, que eu tenho rinite e problema respiratório não tão grave como que ocorre hoje em dia devido à doença do problema do vírus, do coronavírus, né? Eu falei, bom, eu preciso fazer também uma inalação, mas com a bacia eu não queria fazer. Eu fui até uma farmácia, onde eu comprei um remédio, né? Que o farmacêutico sugeriu, que não precisa de receita médica, um remédio mais, vamos dizer assim, natural. E dentro desse remédio havia um tipo de uma máscara, nesse mesmo formato aqui, mais parecido com filtro de café Melita, né? E lá na instrução da bula... Um pouco rudimentar, vamos dizer assim. Bem rudimentar. E na bula descrevido que a pessoa deveria pegar mais ou menos 150 a 200 ml de água, ferver, colocar num copo, água fervendo, tá? Pegar aquela máscara nesse formato parecido com o coador Melita, a parte maior colocar no copo e você está ali fazendo o processo de inalação. Poxa, não tinha praticidade nenhuma. Não tinha praticidade nenhuma, entendeu? E corria o risco daquele copo com água fervendo, descrito lá, causar um acidente na pessoa, né? Aí, pensando nesse sentido, eu falei, tem uma maneira mais prática, mais fácil, mais rápida de se fazer esse processo de inalação, né? E aí, como eu tenho meu amigo Vanderlei, que está participando hoje conosco aqui, nós trabalhamos juntos numa empresa de engenharia, metal mecânica aqui na cidade de Mauá. Conversando com ele, porque ele tem mais experiência no setor plástico do que eu, como é que a gente poderia estar fazendo um design melhor, né? Eu rascunhei, eu fiz um croquis, aquela coisa toda, e ele veio com algumas ideias, algumas sugestões, e chegamos ao primeiro recipiente para inalação. Aqui, na época nem chamavam de inala fácil, nós falávamos mais fácil, inala mais, enfim, não tínhamos o nome. Inclusive, né, Ciomar, nós fizemos uma peça inteiriça. Uma totalmente, peça única, maciça, né? Uma peça única. Tem uma pergunta para você, Ciomar. Esse produto ele foi criado, a intenção, quando vocês criaram esse produto, foi antes da pandemia ou depois ou durante a pandemia? Não, bem antes da pandemia, tá? E voltado para que fosse uma solução, não só no meu caso, mas para as pessoas que não têm... Você viu a dificuldade ali e quis tentar criar uma facilidade com um produto para facilitar justamente a inalação. Exatamente, para pessoas de baixa renda, né? Porque o inalador hoje, elétrico, ele custa bem mais que R$200 em muitos casos.
E hoje, se naquela época já era difícil a aquisição de um inalador desse, imagina hoje como é que tá, né, Luiz? Fica difícil, né? Só As que pessoas aqui, estão para que passando você faça um desenvolvimento aqui, infelizmente, no nosso país, você passa por vários órgãos, Luiz, tá? Um deles é a Anvisa. E ali, Tem aprovação da Anvisa? ele está cadastrado na Anvisa. Nós conseguimos. Demorou bastante, foi um dos processos mais difíceis de se superar, foi fazer com que ele fosse cadastrado na Anvisa. Que a Anvisa foi amplamente divulgada, né? O papel dela é super importante. Pela questão fundamental, das vacinas, da aprovação das vacinas. Então, assim, a Anvisa é um órgão que tem que ter o selo dela, a aprovação dela. Exatamente. Nós conseguimos esse cadastro da Anvisa porque eles olharam, o recipiente ele não é um produto invasivo. O que é invasivo? Aquele que vai dentro do corpo do ser humano. Por exemplo, assim, agulha onde a pessoa toma o soro. Ali é um produto invasivo, correto? Certo. Então aquilo aí tem que ter o cadastro e o registro. No caso nosso, não. É um recipiente, ele precisa ser só cadastrado, precisa ter o registro. O próprio material tem que ser aprovado também. O plástico não pode... Muito bem lembrado, Luiz. Ele não pode ter vamos dizer assim, não pode ser tóxico. Exatamente. Tanto a parte de baixo, que é PAD, propileno, e a parte de cima, que é a máscara flexível, que é de PVC, ambos são atóxicos, ou seja, não causa nenhum problema de saúde ao usuário. Muito bem lembrado. Muito bom, muito bom. Muito importante. E para que você faça esse processo de inalação, é muito simples. Você precisa só pegar, esquentar, não em ponto, não precisa ferver a água, você coloca numa caneca, correto? Você, quando começar a subir as bolhas da água, começar a esquentar, você tira, tá? E coloca o remédio. Precisa ferver ali, quando você vai passar o café, a pessoa só passa o café quando a água está borbulhando ali. Aliás, estraga o café, né? Você sabe que você acaba estragando o café, né, gente? Estraga o café. E aqui também, se deixar ferver demais, assim, ferver demais, você pode ter um problema de você ter um acidente no transportar, não na utilização do produto. Sim. De repente você ele vai é resistente à temperatura. É resistente à temperatura, correto? Ele vai transmitir calor e não vai chegar a queimar a pessoa que está utilizando. Porque basta colocar apenas 300 ml de água e o remédio natural que você possa utilizar, né? Porque na bacia, nossos avós, nossos tios mais velhos, traziam um eucalipto, traziam uma camomila, assim, remédios naturais, colocavam na bacia ou faziam chá e colocavam na bacia para fazer. Ervas aromáticas. Ervas aromáticas, muito bem lembrado, Luiz, ervas aromáticas, né? Tem um pessoal que também trabalha com medicina alternativa que utiliza até bicarbonato para fazer essa descongestionamento das vias aéreas, correto? Então, assim, todo e qualquer medicamento, fora os remédios naturais, nós recomendamos que procurem sempre um médico. Que o médico faça o receituário para a utilização. Tá certo. Né? Uns dias atrás, inclusive, saiu uma matéria, Luiz, que uma mulher tomou um chá com 50 ervas, né? Saiu bastante, muita gente viu. Eu ouvi falar isso mesmo. No Facebook, e acabou o fígado dela sendo comprometido. Por quê? Só são 50 ervas. Você imagina você misturar 50 ervas diferentes num chá e tomar. Isso vai causar, porque muitos remédios que hoje são produzidos em alta escala foi através da natureza que o homem estudando trouxe para fazer em alta escala. Fez esse equilíbrio, né? Exatamente, nas empresas, né? Das empresas farmacêuticas. Então, o que nós sempre estamos solicitando? Que caso for utilizar algum remédio, sempre procure o médico para estar te aconselhando, te receitando para que você possa utilizar. Como eu falei, é muito simples. Uma água dessa quente, você vai fazer o processo de inalação aproximadamente de 15 a 20 minutos. Não mais, é o mais suficiente para você fazer o processo de descongestionamento. Criança pode fazer, idoso pode fazer. Pode, mas criança acima de 6 anos, recomendamos sempre fazer como está aqui, ó, numa superfície plana e com a presença de um adulto, né? Até no começo, né, quando a gente começou, no início dos nossos trabalhos, mesmo aquele rígido, fizemos uma pesteriça, algumas pessoas da área farmacêutica falavam, mas e se a criança fizer isso, se a criança fazer aquilo? Eu até comentei, olha, nós temos alguns produtos para limpeza, está escrito lá, mantenha fora do alcance da criança, correto? E qualquer coisa que você não manipule direito pode causar o acidente, desde um recipiente para inalação a um carro, por exemplo. Né? Então, tudo tem as suas dificuldades, seus problemas. Pode complementar, Luiz, Vanderlei. Falar uma coisa, mesmo que caia essa caneca, né, esse recipiente, tá? Aquele gargalo que tem na máscara, depois até o Silmar vai mostrar. Posso tirar aqui, ó. Ele impede que a água quente saia por ele, tá? Isso aí nós já fizemos aqui no teste. Muito bom. Então, se a criança esbarrar, lógico, se você deixar ela caída por muito tempo, ela vai começar a vazar, mas muito pouco.
tá? Então se cair pro lado dela, da criança, nunca vai queimar, né, o corpo dela, que ela não sai imediato. Né? E aí te falo mais, Luiz, o Vanderlei, muito bem lembrado, Vanderlei. Aí falaram, pô, se a criança virar, aí já falamos, já é demais também. Bom, né? aí já é complicado, né? Mas eu tenho um negócio para te falar, seu Mar, daqui a pouco você vai dar mais alguns detalhes aí sobre essa questão do Inalafácil, né? Ok. Esse produto aí. E a gente queria falar um pouco agora sobre o produto aqui do Vanderlei, nosso amigo Vanderlei Zeca, que trouxe um interruptor sem fio. Né? E você vai explicar um pouco aí Claro. Como funciona, a praticidade desse produto e um pouco sobre a economia, né? Claro, claro. Porque isso vai, além de economizar material para o meio ambiente, também vai abaixar o custo, né? O Sim. custo de uma obra, né? exatamente. Imagina de um prédio que tem Isso mesmo. os apartamentos. Pode falar um pouco então, Obrigado como funciona, pela como oportunidade. surgiu a ideia. Isso. Bom, Luiz, a ideia foi, eu precisei, né, construir uma casa no interior e um dos cômodos eu não conseguia mais passar fio no conduíte, né? Ele, na hora de fundir a laje, ele obstruiu o conduíte e justamente foi na cozinha que eu tenho que sair da sala, atravessar a cozinha para acender uma luz. E eu tinha colocado o interruptor bem na inicial. Nossa, deu aquele problema. E eu não conseguia, eu tinha que realmente no escuro atravessar toda a cozinha para do outro lado acender, né? E, poxa vida, deve ter algum método de acionar uma lâmpada sem fio. Foi quando eu pensei no processo do portão automático, né? Eu consigo acionar o portão através de um controle remoto. Então surgiu essa ideia, né? Fui atrás na época. Isso foi em 2006, 2007. Eu fui na época atrás ver se tinha alguma coisa no mercado, não tinha. E até dei entrada na patente, né? É patenteado já. Patenteado esse produto, né? E aí comecei o desenvolvimento. Ficou um pouco parado no papel, né? E em 2016 que eu comecei a desenvolver ele, né? Em 2017 comecei a pôr no mercado. Teve apoio de algum órgão, de algum banco, de alguma coisa? Não. Foi na raça mesmo, no peito e na raça. O único apoio que eu tive foi do próprio Silmar, quando eu secretário aqui na cidade de Mauá, ele me colocou na incubadora aqui de Mauá, né? Então ele deu uma grande força aqui para mim e também através dele consegui uma pessoa que me ajudasse a parte financeira, né? Mas depois eu tive que devolver todo o aporte que ele me deu, né? E fiz o ferramental do produto, né? Fiz a parte do projeto eletrônico, né? E aqui está aqui o produto. Gostaria de demonstrar um pouquinho, se permitir. Pode, por favor, hein? Mostra aí para o pessoal. Vamos lá. Da luz, tá? Até o interruptor você não precisa mais de fio, tá? Lógico que onde vai as lâmpadas você vai precisar energizar, passar a rede de fase neutro, né? Se for 110, 220, fase, né? Certo. Tá? Lá onde vai a luminária, né? Você vai instalar o receptor. Então a energia vai entrar pelo receptor e vai alimentar as lâmpadas. Ele pode alimentar uma lâmpada ou várias, que a capacidade dele é de 1.200 watts, então dá para acender bastante lâmpadas, né? E aí o interruptor, como ele não vai fio, tem um espelhinho, atrás do espelho vai uma fita dupla face, então você pode colocar ele em qualquer lugar na parede. Então na hora de você mobiliar a sua casa, o seu apartamento, você não vai ter interferência, né? Por exemplo, o cara comprou um guarda-roupa lá, vai colocar no quarto, mas tem aquela tomada que fica lá atrás do guarda-roupa e você não consegue acessar para depois... É a coisa mais comum que tem, é isso aí. Ou então alguém deixar de colocar um interruptor paralelo, né? E então isso aqui vem a calhar, né? Muito legal. E aí você, só para demonstrar, você vai codificar o botão que você quer do interruptor no receptor. Ele sempre tem 3 botões para você acionar 3 ambientes diferentes, tá? Certo. Tá? Então você tem um acionamento fixo no espelhinho, tá? E você pode remover do espelho. Ele contém um ímã aqui, então você pode Por exemplo, você pode colocar a tomada onde você quiser também, né? Você pode mexer tanto com os móveis da sua casa, exatamente, quanto as tomadas. Se aqui está atrapalhando, eu coloco na outra parede e não tem problema nenhum. Isso.
E aí eu consigo também fazer paralelos, eu consigo fazer até 15 paralelos. Tá? E aqui nessa maletinha de demonstração eu tenho 2 interruptores da Ilux, que é a empresa que eu criei, né? E então aqui eu tenho paralelo aqui, eu posso fazer até 15 paralelos. E ele também trabalha em paralelo com o interruptor convencional, tá? Como eu estou demonstrando aqui. Ou seja, né, Vanderlei, paralelo trabalha junto. Junto, né? Se a pessoa tem já uma casa, eu gostaria de colocar, mas eu não queria trocar o que eu tenho, porque o seu produto é legal, é novo, mas eu tenho uma dúvida. Ele quer manter... Dá para instalar onde eu tenho? Isso, exatamente. Ele quer manter ainda o interruptor convencional, que é mecânico, né? E aí você consegue fazer em paralelo com ela não precisa trocar, ou seja, na verdade ela não precisa trocar o sistema. Ela coloca esse sistema independente do que ela já tenha. Ela só precisa, porque o interruptor normal ele é o simples. Certo. Tá? Ele só precisa comprar o mesmo padrão dele, né? Só que paralelo. Entendi. Tá? E aí ele consegue fazer isso aqui. Muito bom. E o objetivo é não quebrar mais paredes, tá? Passar conduíte. Em termos de valores, assim, numa construção, você tem ideia, assim, de mais ou menos de quanto a pessoa pode economizar? Tenho. Ele consegue economizar até 30%. Tá? Nossa. Bastante. Muito bom. Hein? Alguns construtores, né, já fiz essa demonstração para eles, né, e falam, mas eu compro o interruptor, eu pago baratinho. Mas não é só o interruptor. É fio, é mão de obra, tá? Que mão de obra, tempo custa. É caro, mão de obra, material. Material, né? A sujeira que faz para quebrar uma parede, conduíte. A própria, vamos falar, a mão de obra do eletricista, que antes você tem a mão de obra do pedreiro de quebrar a parede. As pessoas querem solucionar o problema, mas não querem ter o transtorno para chegar até lá. Exatamente. Então isso resolve essa questão. Isso mesmo. Muito bom, hein? Muito bom esse. E para pessoas que têm problema de mobilidade, né? Idosos, tá? Você colocar isso aqui do lado da cama da pessoa, não precisa levantar. Justamente, muito bom, muito bom. Interruptor, né? Também essas casas são mais antigas, né, Vanderlei? Exato, que não conseguem mais passar fio em conduíte, tá? Então você não mexe na não fiação, mexe na estrutura da casa. Nada. Não quebra azulejo. Nada. Às vezes o cara tem uma casa antiga, tem um azulejo que o cara não acha mais aquela peça. Português. Exatamente. O cara não acha mais aquela peça. Aí o pedreiro vai estourar tudo, quebrar tudo, passar aquilo aí, vai passar uma massa em cima e não vai achar nunca mais aquele azulejo. Exatamente. Então nesse caso não precisa, né? Resolve o problema. Resolve o problema, uma boa invenção. E também o seu controle liga, né? Ar-condicionado. Na verdade esse receptorzinho ele liga e desliga qualquer coisa dentro de 1.200 watts, tá? Então, eu tenho já clientes que já instalou isso aí em motor elétrico de 5.000 watts. É possível? Sim. Você coloca uma contatora, né, no motor e você usa esse receptorzinho para ligar e desligar a contatora. Né? Então, para ar-condicionado, uma coisa que eu também não sabia, eu fui aprender com um instalador de ar-condicionado, lá dentro do aparelho do ar-condicionado ele tem um botãozinho de liga e desliga. Tá? Também o ar-condicionado ele tem uma potência bem maior que 1.200 watts. Então você coloca uma contatora lá dentro e instala isso aqui. Então você quer, lógico que você não vai conseguir mexer na regulagem da temperatura, mas pelo menos para ligar e desligar você consegue. Ventilador também. Você quer automatizar uma cortina, né? Você vai pôr um motorzinho. Ventilador de teto. Ventilador de teto. Liga e desliga. Muito bom. Também pela questão de segurança, né? A quantos metros de distância você consegue acender? Dentro de casa e de escritório, né, que tem paredes, são obstáculos. Isso aqui é por radiofrequência, né? Então é de 20 a 30 metros. Se for em área livre, até 100 metros, né? E é muito utilizado aí para o pessoal que tem chácara, sítio, fazenda, né? Então você tem uma iluminação longe, você aciona de onde você estiver, né? Tá certo, muito bom. Daqui a pouco nós vamos falar então sobre esses seus contatos aí, quem tiver interesse também em fazer um contato e adquirir também, a gente pode estar passando isso aí. Muito tá certo? Vamos falar agora sobre a questão do Inalafácil, voltar aqui na questão do Inalafácil. Então, como eu estava falando, até o Vanderlei falou, a questão da segurança com a água quente, essa máscara foi desenvolvida com esse, vamos dizer assim, gargalo. Esse gargalo, obrigado, Vanderlei, onde você, quando ele está frio, ele fica mais duro.
É justamente de propósito, porque uma criança não consegue colocar com facilidade. Aliás, mesmo para a gente, às vezes, colocar aqui não é tão fácil, né? Porque para criar dificuldade. A gente, com um tempo um pouco mais de prática, vai super rápido. Montou, né? Quando você pega, desmonta ele, coloca numa água quente, aliás, isso é bom. Toda vez que for montar e desmontar, coloque ele na água quente. Esquentou a água, tirou a água, coloca a máscara dentro da água quente por aproximadamente uns 15 segundos, não mais que isso, não precisa mais que isso, o plástico vai ficar mole e você monta com maior facilidade a máscara para fazer o processo de Higieniza inalação. também. Higieniza ao mesmo tempo, né, Luiz? Hoje em dia é fundamental, a gente está tendo vários procedimentos de higiene, a água quente vai ajudar no processo de higienização também. Mas também, se a pessoa quiser comprar uma máscara sobressalente, nós podemos vender a máscara sobressalente, porque às vezes a pessoa, não, eu queria Sobre isso que eu queria falar com você. utilizar, cada um tem uma máscara, cada um pode ter sua máscara. Para a pessoa adquirir hoje, você já tem um preço fixo, alguma coisa, telefone de contato, ou a gente coloca aqui embaixo depois, aqui, ó. Nosso amigo Giba pode colocar aqui? Ah, sim, com certeza. O Giba pode estar colocando aí hoje, mas assim, nós podemos dizer hoje que varia em torno de 35 a 40 reais o preço hoje inicial para uma peça. Claro que quando a gente começar, a pessoa vai comprar 10 peças, 20 peças, 30 peças, correto? A gente pode estudar o preço melhor para que essa pessoa, se alguém queira revender, sinta-se à vontade para estar entrando em contato conosco, através também do Jornal Tempo Real, também vai ter nossos contatos, o Giba aqui, para que alguém que tiver interesse em estar conhecendo um pouco mais do Nada Fácil, estar revendendo Nada Fácil, pode contratar a gente, correto? Então, o que ocorre, Luiz? Quanto mais a pessoa comprar, mais você consegue trabalhar na questão do preço, correto? Sim, baixar o valor. Apesar de que eu estou colocando esse preço 35, 40 reais, mas muito provavelmente vai ser abaixo de 40 reais, tá? E abaixo de 35. Vamos pensar hoje, porque nós temos a matéria-prima derivada do petróleo, né? E hoje, infelizmente, nós temos o petróleo subindo muito. Então a gente vai trabalhar num preço que a gente consiga manter por um bom tempo acessível à população, sem dar reajuste para ela, né? Num bom período de tempo. Então nossa intenção, quando você bem mesmo falou, não foi só criar uma solução para que eu tivesse, no caso, o Ciomar, minha família, os amigos, né, uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer eficiente inalação, mas sim pensando na população de baixa renda, a população carente, que muitas vezes por aí no nosso país nem energia elétrica tem, né? Isso é muito bem lembrado, né? Na verdade, isso veio para auxiliar também, né? Uma ferramenta, um produto que auxilia e facilita na vida da família, né? Que ela está precisando de fazer uma inalação, ou ela está com um idoso, ou ela está com criança que precisa fazer essa inalação, e esse produto a baixo custo vai facilitar bastante, né? Exatamente. Luiz, uma coisa que chamou a atenção, eu fiz uma pesquisa na época, até o Vanderlei lembra, as doenças pulmonares que existem no mundo, em nosso país, que são decorrentes de vários fatores, por exemplo, o pessoal da agricultura que faz armazenamento de grãos, certo? Tá? O pozinho que fica ali, quem mexe com aquilo ali acaba afetando também. Cortadores de cana, graças a Deus que hoje não tem mais essa corte. Mas se mexe muito com agrotóxico, exatamente, pesticidas, vai ter algum probleminha nas vias respiratórias, né? O pessoal que trabalha em minas e carvão, quer dizer, tem vários segmentos que ainda você pode ter essa situação um pouco mais delicada no seu dia a dia, seu trabalho versus a sua condição de vias respiratórias, tá? Então isso aqui auxilia ao final do dia a pessoa fazer uma inalação, mesmo que caseira, a desobstruir a sua via respiratória. Então ela vai minimizar a possibilidade da pessoa desenvolver uma doença um pouco mais grave. Tá certo, muito bom, muito bom. Meus parabéns, eu agradeço. Obrigado, eu que agradeço. A sua iniciativa, né? Um produto muito legal, muito bacana. Eu acredito que vai ter uma ascensão muito grande, porque hoje, assim, nós vivemos a questão da pandemia, sim, tá certo? A questão da pandemia mundial aí, essa questão respiratória. Que vai durar por... aliás, a respiratória, né, como eu falei, ela já vem de anos, décadas, né? E agora culmina numa situação de uma epidemia de grave, né? Gravíssima, né? Tá certo. Também gostaria de falar aqui com o Vanderlei. A pessoa que quiser entrar em contato também com você, quiser adquirir, isso já tem em larga escala, por exemplo, se uma construtora pedir para você, fala assim, olha, eu quero para o prédio inteiro aqui. Você tem condição de atender? Tenho. Já tenho tudo pronto, os moldes, já tenho um estoque de componentes eletrônicos aqui, então fazer uma encomenda, é lógico, é só questão de montar, mas é rapidinho,
eu consigo entregar. Aliás, se pegar o gancho do Vanderlei, no meu caso também, nós temos já o mote, todo o ferramental, temos algum estoque também. Hoje nós conseguimos atender num turno, se eu me corrija se eu estiver errado, Vanderlei, 30 mil peças, né, no mês. Em 2 turnos chegaria a 60 mil peças no mês. E esse material, esse produto, ele é aprovado pela Anvisa, ele é aprovado, é testado, porque tem material que hoje em dia a questão da Anvisa foi muito citada, né, para aprovar as vacinas, né, e a questão sanitária e de saúde mesmo. Então esse produto, ele está aprovado, está tudo certinho. Muito bem lembrado, Luiz. O produto ele é atóxico, tanto a parte de baixo, é um polipropileno. Atóxico, para quem não entende, para quem não entende, é que não produz. Não é tóxico. Não é tóxico. Pronto. A gente vê bastante do agrotóxico aí na questão do agronegócio, né? Aquela coisa toda. Então, esse produto é atóxico, não causa nenhuma doença, alguma irritação de pele, tanto pegando ou na máscara, quando a pessoa for também aproximar, fazer o processo de inalação. Vou até demonstrar, pessoal, sempre assim, ó. Fazer o processo de inalação. Aqui também não vai ter problema nenhum de ter alguma probabilidade de ocorrer alguma alergia, alguma coisa nesse sentido, correto? Ele está cadastrado, está registrado na Anvisa, esse produto aqui, não tem problema nenhum com relação a isso aí. Também a patente dele está feita, também tem uma patente patenteado, que é muito, tudo certinho. Tudo certinho. Muito bem, é um ótimo produto. É isso aí. Bom, a gente vai agradecer aqui a participação do Selmar, queremos agradecer aqui, né, e do nosso amigo Vanderlei Zeca, né, com os trabalhos também aqui do Giba, né, no estúdio. E nós agradecemos também, né, o Giba. Eu agradeço a vocês. Você, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver interesse do produto do interruptor sem fio, depois vai estar editado aí o contato para fazer aí se tiver alguma dúvida, né, estou aberto aí para esclarecer. Legal, fazer muito a compra bom. também. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Direto dos estúdios Pix Live, tá certo? Um abraço pro Giba aí, todo mundo que tá aí, e vamos começar esse projeto, né? Projeto do nosso podcast e trazer novidades. O Selmar Kobayashi vai estar aqui com a gente, vai trazer aí novidades dentro em breve. É isso aí. Vocês vão ter muitas novidades, não só na questão de produtos, processos, mas em outras que possam agregar a cidade de Mauá como um todo, como a região do Grande ABC. Novidades depois do aplicativo do gás, né? Vamos falar isso mesmo, muito numa bem próxima lembrado, oportunidade. Do gás, a gente vai estar falando aqui também, que foi desenvolvido, inclusive, que a gente vê hoje, Luiz, rapidamente. Giba, não fica bravo comigo, tá? Deixa eu só falar rapidamente aqui. O aplicativo também, o Vanderlei me ajudou bastante com relação a esse desenvolvimento, né? Ele é voltado, inclusive... Vocês são uma dupla, né? Um ajuda o outro ali. Sim. Eu ajudo bastante, né? Vamos dizer assim, nós temos amizade de mais de 30 anos, né, Vanderlei? Mais de 30. E a parte técnica, né? De engenharia, a parte técnica, metal, mecânico, plástico. A gente divide. Ele tem muito mais conhecimento na parte plástica do que eu, né? Eu sou mais da área mecânica, né? E ele foi onde ele conseguiu dar uma concepção melhor aqui no design do Inalafase. Mas da questão do aplicativo, ele é melhor que eu em fluxograma também, né? Então ele conseguiu pensar uma situação que antes de tudo isso também acontecer, com a epidemia, muita gente passando fome, necessidade, muitas entidades, né, Vanderlei, filantrópicas, sem ter apoio mais de ninguém. Esse aplicativo, só para deixar registrado aqui, Giba, já está terminando, que a pessoa compra o gás num preço de mercado, correto? E sem pagar mais nada por isso, nós, aqui, pode falar até o nome do aplicativo, né? Família do Gás? Família do Gás. Família do Gás. Muito bem. A Família do Gás, ela doa uma parte para essa instituição filantrópica que faz trabalho com crianças, com idosos, com moradores de rua, enfim, qualquer organização. A organização que estiver cadastrada... Exatamente, conosco nessa parceria. Na parceria. Ela tem online, ela fica sabendo online como está sendo a compra do produto. O que ela tem que fazer? Simplesmente divulgar para o pessoal, mais nada. Olha, eu faço parte desse aplicativo. Então, vamos imaginar que o gás esteja lá R$130, vai, que não está isso. Tá? Uma parcela disso vai para essa instituição, sem que a pessoa que comprou pague nada mais por isso. Não é a pessoa que paga. Não é. A Família do Gás que doa do que ela tem de retorno, uma parcela vai
E ela doa para quem? A PAI, GRAAC? A GRAAC, Casa Ronald McDonald's, outras instituições, a Irmã Marli, por exemplo, Lar Nosso do Lar, Idoso. Lar do Idoso, enfim. Toda instituição que tem um trabalho voltado para a filantropia, para ajudar quem está necessitado, somente nesse momento, né, de crise, a Família do Gás está aberta a conversar e fazer Muito essa bem, fazer legal, essa legal, parceria, legal. Tá bom? Muito bom. Ou seja, além de você comprar o seu gás, você consegue ajudar uma entidade. Exatamente, isso, ajudar a resumidamente pessoa a minimizar a fome de quem está passando. Vamos dar um gás Muito nisso, bem, né? vamos dar um gás. No próximo Podcast aqui, nós estaremos dando um gás nesse assunto aí. É isso aí. Então, Muito obrigado. obrigado. Ficamos por aqui hoje. Agradeço o apoio de todos, a quem estiver nos assistindo, quem estiver nos ouvindo, que acompanhe e divulgue o nosso podcast para ajudar as pessoas que estão vindo aqui, né, os inventores, os criadores, vamos trazer empresários aqui e pessoas que estão aqui para ajudar a sociedade no geral. Muito obrigado.